Sabe o que a Isa, o Walter e a Débora têm em comum? Eles anunciam com o Globo Ads. Acesse você também e veja como é fácil, rápido e custa menos do que você imagina. Faça como milhões de pequenos e médios empreendedores. Acesse globoads.globo e dê voz ao seu negócio. Pequenas empresas e grandes negócios. Oferecimento Sebrae Delas. Chegamos até aqui e seguiremos juntas. Cielo. Venda mais, pagando menos. Quem tem, fala bem. E Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se. Abra sua conta PJ. Hoje, o grupo musical Molejo vai animar amanhã com seus maiores sucessos. É hit atrás de hit. Vem, que você é de casa. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu vi boi da lua. Olá, sejam bem-vindos ao Repórter Mirante. Hoje vamos contar um pouco da vida de um dos maiores cantores e compositores do Maranhão, José de Ribamar Viana, o nosso Papete, que nos deixou há exatos 10 anos em maio de 2016. Por meio de depoimentos de amigos, artistas e familiares, você vai conhecer o garoto que nasceu em Bacabal e se tornou um dos maiores artistas de seu tempo. O Repórter Mirante está só começando, se organiza aí. Tinha uma memória musical fabulosa, né? Ele ouvia uma canção assim, aí ele já gravava, cara, ele tinha um faro fabuloso por canções emblemáticas, obras-primas que tendem a ficar no inconsciente coletivo. Ele tinha esse faro, essa percepção. Ele era muito gentil com a gente, muito gentil com os músicos e principalmente gentil com o público dele, né? Os shows dele já dizia tudo. Era a emoção do começo ao final. O Papete era refinado, era um sujeito maravilhoso. Sujeito boa gente, educado, fidedigno, músico de altíssimo nível, um alquimista musical. Eu conheci pela primeira vez, eu via um artista singular, quer pelo talento que ele tinha, tanto pelo talento incontestável dele, como pela ousadia que ele tinha desde jovem. Eu já fui desenvolver com o Papete na rua São Pantaleão, onde morava, não mora mais talvez, o Biratã Souza, que é um violonista, Chico Saldanha, que morava lá também, e sempre se reunia ali para tocar na porta da casa de Chico Saldanha e variantes ali. E ele aparecia à noite lá para pesquisar as músicas da gente que ele queria gravar. E ele tinha uma música, o Bonde, que era uma música até interessante. E um dia o famoso, lendário professor Suede, que era professor de matemática do liceu, ele gostava de provocar assim, os jovens. E nessa época tinha acabado o bonde aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Aí o que o Suede desafia as pessoas que estavam lá? Disse, cada um vai fazer uma música sobre o bonde. Aí tá, vamos fazer. Nada, ninguém fez nada. Quem fez? Eu não fiz, não sei. O pessoal até esqueceu. Papete me aparece com uma letra e uma melodia cantando aquela música. Com uma harmonia super sofisticada, sem ele saber uma nota. O bonde foi o ponto de partida para que Papete mergulhasse de vez no universo da música. Decidiu viver desse sonho. Começou a se apresentar por São Luís e começou a sonhar mais alto.
Em seguida, se mudou para São Paulo. Ele chegou em São Paulo numa época quando ele tentou se lançar com aquelas musiquinhas que ele fazia aqui. Ele encontra nada mais, nada menos, no mesmo caminho dele, na frente dele, nada mais, nada menos que Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, Claudete Soares, Chico Maranhão, que nessa época morava em São Paulo, e ele chegava, batia e voltava. Aí ele tomou a consciência que ele teria que estudar e se preparar para aquilo. E estudar música nunca foi um problema. Em São Paulo, o Papete começou a usar essa arte também para trabalhar e garantir o sustento. Começou tocando uma timbazinha. Com esse dinheirinho que ele ganhava tocando timba, acompanhando os cantores da noite, ele resolveu ir para o Guarujá e estudar. Tocava a timbazinha dele de noite e foi fazer estudar percussão, divisão. Eu ficava com você naquela praia ensolarada e a tua pele bronzeada eu começava a contemplar. É que ele tinha uma variação de ritmos muito grande que ele estruturou em São Luís, porque ele não era um pesquisador, mas como ele tocava muito, como ele viajava muito para os interiores, ele tinha um bom ouvido. E ele começou a captar essas manifestações e esses ritmos e trouxe para o show dele, para o show de quem ele acompanhava, dava uma canja e tudo mais. E aí ele se tornou um grande percussionista, e isso dito por jornalistas do Sul falando sobre ele. Ai, Catirina, poupa esse boi, mãe Catirina, poupa esse boi que quer crescer. E lá vai meu boi, prenda da cidade, moça de idade, não pode me acompanhar, que a saudade é traça, estraça-lhe o coração. E mulher bonita. Porque Papete era um artista internacional, né? Ele foi reconhecido como um grande músico, um grande percussionista, citado por revistas de música, revistas como a Rolling Stone, né? Citando ele como o terceiro dos três maiores percussionistas do mundo. Andou pela Itália, tocou com Toquinho pelo mundo inteiro. Então, ele, quer dizer, quanto mais ele se afastou do Maranhão, mais ele quis o Maranhão, né? Mas ele quis isso como a expressão dele, sabe, o modo de ser. E além do talento, Papete era conhecido também pela generosidade com os outros artistas. Ele foi um desbravador de caminhos, né? E ao mesmo tempo um inspirador. Ele inspirou, e mais do que isso, gente, Papete, ele sempre acreditou no novo, né? Ele sempre trouxe, respeitou quem sempre veio antes, abrindo caminho, mas ele abriu portas para o novo, né? Então, por isso que ele, até hoje, ele é lembrado, até hoje a sua memória é muito viva, e por isso que Papete, ele ganhou o mundo, ele conseguiu transformar a sua aldeia, ele conseguiu universalizar a sua aldeia, né? E foi uma pessoa muito generosa ao mesmo tempo. Eu vejo uma pessoa que é considerada um dos maiores percussionistas do mundo. Vem gravar um disco de um jovem que não tem nome, não tem nada. Está ali fazendo um CD independente. Leva 300 instrumentos para ver se é preciso. Na hora precisa de 3 e desarma tudo na maior tranquilidade. Companheiro, Coxinho foi morar no céu, deixou o brilho no chapéu pros cantadores abaixar. E longe das apresentações, Papete gostava da tranquilidade de casa, de ter um momento para desacelerar e aproveitar com a família. O Papete era uma pessoa super caseira. Quando acabavam os shows, as turnês,
Ele gostava de estar em casa, gostava de jogar tênis com os amigos aqui em nosso condomínio. Nos domingos, ele gostava de comer uma comida maranhense, acompanhada de uma boa cachaça mineira. E tinha o ritual da pimenta malagueta, que ele acabava esmagando a pimenta no próprio dente. O Papete era apaixonado por peixe. É um negócio interessante, é coisa pessoal. Então o que ele adorava era ir para o interior do Maranhão comer peixe na beira do rio com pimenta malagueta e farinha de puba. Talvez a coisa mais da essência da gente, do cara do interior, lá do Pindaré, lá da onde ele era, de Bacabal, da Boa Hora, das margens do rio Miarim, e eu lá das margens do rio Pindaré. Então, essa peculiaridade, essa coisa dele era muito interessante. O que ele adorava de fazer era comer peixe com pimenta e farinha de puba. Talvez esse seja a coisa mais interessante, porque onde nós chegávamos, que tinha os restaurantes na beira-rio, a primeira coisa que a gente ia fazer era comer esse peixe. Ai, ai, e ela nem se parece. Célia, no próximo bloco a gente vai falar sobre um disco que ajudou a alavancar a música produzida no Maranhão. Um trabalho que tem quase 50 anos e até hoje atravessa gerações. Isso mesmo, Cecília, mas antes do intervalo, temos um depoimento pra lá de especial sobre o nosso Papete. É do músico Almir Sater. Devo muito ao Papete. Então, para os familiares, para os amigos, né? Fica a nossa saudade e a felicidade de poder ter participado de vários sons com o Papete, vários discos, né? Então, meu querido, onde você estiver, saudade. O RN volta já. No sul do Maranhão tem São João da TAI. Com Ana Castela, Gustavo Mioto, Péricles, Forró Sacode, o Hérito Tigrão e Bárbara Deluxe. E mais, Juninas Arrastapé, Matutos do Rei e Tucumã. A entrada é liberada. São João da TAI, dia 6 de junho em Imperatriz. Apoio TV Mirante. Saga, beleza? Quem fala aqui é Jorge Gomes e eu tô passando para te fazer um convite. Dia 31, próximo domingo, a partir de 3 horas da tarde, vai estar rolando o programa Acústico na Mira, na Mirante FM. A gente vai estar por lá, cantando e contando muita coisa bacana da nossa trajetória na cena reggae do Maranhão. Beleza? Convite feito, tamo junto. Tudo aqui neste sábado, vamos conhecer a história de um maranhense apaixonado pelo reggae que transformou essa conexão com a cultura em um modelo de empreendedorismo. E como São João já toma conta do Maranhão, a gente também vai mostrar o preparo de um doce que é tradição nessa época, a cocada. Tem ainda a trajetória de uma artista maranhense que encontrou na Índia uma forte conexão com a ancestralidade e tradição, trazendo essas influências para a sua música no Brasil. É neste sábado, é no Daqui. Mamãe, eu tô com uma vontade louca de ver o dia sair pela boca, de ver Maria cair da janela, de ver Maricia, ai Maricia. Mamãe, eu tô com uma vontade. Alguém que conhecia a música profundamente, ele respirava e vivia a música. Papete era um alquimista da música, de tirar som até de uma tampinha de refrigerante. Ele gravava coisas interessantes com uma tampinha de refrigerante que a gente imaginava que fosse grandes samples, coisas assim da tecnologia perfeita, moderna, não. Era o Papete, o músico Papete, que conseguia fazer isso com a alquimia que ele tinha. E ela nem se parece com os Chico Soldado. E na subida da bandeira pensou que tava longe e era fundo de quintal. 9 anos depois de deixar o Maranhão, Papete lançava o álbum Bandeira de Aço. O disco ajudou a projetar a música popular maranhense no cenário nacional. Um trabalho
que foi lançado durante a ditadura e reúne folclore com crítica social. Eu vim pagar a promessa, boizinho, para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Amor, o canto, noite já vai dentro afora. Qua Eulália, esse boi me leva. Eulália começa assim, amura o canto. Amurar, o verbo amurar é para fazer a resistência, né? Vamos resistir aqui, amura o canto aí. Isso eles dizem muito no boi, tá? Amura o canto. Então, aí todo mundo fica ali, sube, né? Tanto que no final, fala assim, para dormir nesse país que não acorda, né? E nem acorda com meu boi. Ei, meu boi. Pra dormir nesse país que não amanhece, nem acorda com meu boi. Meu Quando eu estou lá no Rio, ele estava em São Paulo, ele vem para cá sábado, eu ia para fim de semana, ele vinha para mim. E nessa coisa, eu passava o dia cantando, fazendo música e tal. Eu disse, Papete, tem uma coisa lá acontecendo no Maranhão, o pessoal fazendo uma música, tem o Laborarte e tal. E eu vou cantar umas músicas. Cantei Boi da Lua, cantei essas músicas de Josias, Catirina. Eu cantei essas músicas, cantei por mera casualidade. Não foi nada assim, eu vou cantar para tu gravar. E ele nem sabia disso também. Ele pegou essa fita, ele tinha um gravadorzão grande, que andava com ele para cima e para baixo. Eu vim pagar a promessa de trazer esse Alô, São Paulo! Para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Deus São João. E ele levou essa fita para o produtor, Marcos Pereira. Quando o Marcos Pereira escutou aquelas músicas, segundo o Papete, começou a chorar e tal. Eu disse, é agora que tu vai fazer o disco. Marcos Pereira era um pesquisador, foi um dos caras mais importantes da música brasileira. Ele foi um cara que descobriu muita gente, sabe? Descobriu no sentido de promover. E eu, inclusive, cheguei a estimular um caminho que hoje é mais ou menos geral, que é o compositor ou o autor interpretar o seu próprio trabalho. Que ninguém melhor do que o autor, do que o compositor, para mostrar, interpretar e dizer aquilo que quer dizer. O fato é que isso torna-se uma regra, praticamente. Hoje, praticamente, todos os compositores, todos os autores interpretam o seu próprio trabalho. Ele me procurou em casa, eu morava no Renascença, já com a papelada, né, referente à liberação das músicas para gravação. E daí para frente a gente ficou se comunicando, se encontrando, né? O disco foi lançado e foi uma surpresa para todo mundo, porque até hoje é um disco que é reverenciado, né? E eu consigo me lembrar muito das coisas que aconteceram no auge da minha adolescência. E uma delas foi a explosão da música maranhense, nos anos 80. O Papete é muito responsável por isso, né? Pelo LP Bandeira de Aço. Porque o disco tem músicas verdadeiras, sabia? Tem um texto muito bom, são compositores bons, que escreveram bem, tá entendendo? Que fizeram músicas boas, e as músicas são eternas até hoje. Ai, Catirina, poupa esse boi. Mãe Catirina, poupa esse boi. Ai, Catirina, poupa esse boi. No próximo bloco, a paixão de Papete pelo Bumba Meu Boi.
e o projeto que homenageia os grandes mestres da tradição. Mas antes, vamos ver mais uma mensagem, agora do cantor Toquinho. Foi um grande amigo e um dos maiores músicos do mundo, um dos maiores percussionistas que eu conheci. Viajamos muito, gravamos muito, tocamos muito, viajamos mundo afora. Grande amigo José de Ribamar Viana, um dos maiores músicos do mundo. Parabéns para vocês que estão lembrando merecidamente esse grande artista. Um abraço a todos. Não sai daí, que o RN volta já já. Ô Mion, esse caldeirão tá especial, né? Chegou o dia da grande final do Dupla do Brasil. Ah, mostra um pouquinho pra gente, vai, Mion. Vocês querem? Hoje, às 3 da tarde, a dupla vencedora é Caldeirão com Mion. Nossa saudade tava grande de você. Vai começar o Maranhão de reencontros. É o São João que já começa o guarnecer. No dia 31 de maio, na Concha Acústica da Lagoa, vai ter Tambor de Crioula da Fé em Deus, Cacuriá Balaio de Rosas, Companhia Barrica, Boi Oriente e Boi de Maracanã. É o Maranhão de reencontros pra você. Eu e a Adriana vamos nos casar. Ela quer a sua fortuna como herança, é isso que ela quer. Olha pra mim! Olha pra minha cara! Minha Nossa Senhora da treta, eu tô preocupada. Senta aí! Senta aí! Esse jantar já foi com Deus. Eu vim aqui pra falar umas verdades pra aquele homem ali, ó. E levar vocês, minha família, pra casa. A grande paixão do Papete era a cultura popular do Maranhão e o Bumba Meu Boi. Ele sempre se preocupou em divulgar essa cultura para todo o Brasil e para todo o mundo, sempre com muito orgulho de suas raízes. Ah, bomba boi, bomba bomba, me perdoa por querer tua língua só pra dar pra essa nega. Sempre acreditou muito na força da cultura como mercado ao mesmo tempo, né? Porque se a gente for pensar só a cultura e o turismo, né, são duas áreas que se convergem ali, são duas áreas de muita potência. E o Maranhão tem isso, né? E Papete já enxergava isso há muito tempo. Papete é um ator principal disso aí, contribui muito para que esse material pudesse ser considerado pelas pessoas, pela sociedade, um número cada vez maior, pudesse ser considerado como uma obra artística. Em 1992, quando o Papete começou a trazer essa coisa da festa junina para o Maranhão, os arraiais, que ainda eram muito poucos, né? E aí, tinha os amigos que tocavam com o Papete, e diziam, Murilo, nós vamos te colocar na banda do Papete esse ano. Agora imagina, um cara que é lá do interior, no Sembal, lá de Santa Inês, tocar com o Papete, o maior expoente da música maranhense, da música brasileira, um dos maiores artistas que eu conheci. Aquilo era um sonho. Eu estava sonhando. Ou era um sonho, ou era um tremendo pesadelo. Eu acredito no primeiro. Que na subida da bandeira pensou que estava no mundo e era fundo de quintal. Que na subida da bandeira pensou que estava no mundo e era fundo de quintal. Bandeira de aço, bandeira de... Por 3 anos, Papete foi eleito um dos 3 melhores percussionistas do mundo. Mas era em meio à cultura popular maranhense que ele mais se sentia realizado. Um ano antes de morrer, ele deixou uma homenagem aos grupos de Bumba Meu Boi. Um retrato da luta, poesia e resistência dessa tradição. Foi um projeto chamado Os Senhores Cantadores, Amos e Poetas do Bumba Meu Boi do Maranhão. Foi um trabalho de um livro muito bem produzido, com 5 DVDs, com áudio e vídeo,
dos grandes cantadores, dos grandes compositores, dos maiores bumba-bois da história do Maranhão. Ele foi me olhar, eu cantando na Madre de Deus. Mas eu não olhei ele. Eu não sei por carga d'água, como se fala no nosso linguajar, o que me fez ele me convidar para dar o show. Aí eu me lembro bem que eu cantei Madre de Deus balançou, mas não caiu. A ideia desse trabalho, desse livro, desse projeto, começou com a morte do Coxinha. A história do Bumba Meu Boi, contada humanisticamente, dentro de um enfoque do sensível, sabe, do amor, do sentimento. Que essas pessoas realmente elas são feitas de muito amor, né? Maracanã tem as cores da bandeira brasileira, é melhor tu respeitar. Está esquecido, eu vou te lembrar, debaixo das asas dele que tu aprendeu a cantar. Então talvez esse tenha sido o momento apoteótico da nossa história musical. 10 anos após a morte de Papete, o nome dele segue inspirando novas gerações de artistas maranhenses. Um nome que virou símbolo da cultura popular e da música produzida no Maranhão. Se ela soubesse. Esse prêmio que faz parte da programação da Festa da Música no Maranhão, porque o que a gente entende que é feito aqui é Brasil. E Papete, ele sempre defendeu isso. E aí esse prêmio se tornou a maior representação, né, de uma força, de um valor simbólico grandioso, que coloca a música e a cultura no seu devido lugar de destaque, que valoriza, que diz assim, olha, isso aqui tem valor, né? Se sentir saudades e de mim tu te lembrar, pela voz dos arvoredos me avisa que eu vou te buscar. Mas é que o vento buliçoso balançava teus cabelos e eu ficava com ciúme do perfume ele tirar. Mas quando o banzeiro quebrava, teu lindo rosto molhava e a gente se embolava na areia do mar. O Papete para mim foi uma pessoa muito generosa, foi uma pessoa humilde. O Papete não abria mão dos seus valores e isso eu trouxe muito para minha vida. Nesses 25 anos de casamento, eu aprendi muito com ele a ser uma mulher, a ser uma esposa, a cuidar da família. Deixou muita saudade. Ele era meu amigo, amigo quase de todos nós, músicos, né, compositores. E eu acho que foi cedo para ele ir embora. Eu acho que não dá para se falar de música feita no Maranhão, não dá para se falar de São João, das coisas daqui, sem lembrar de Papete. Algumas pessoas talvez não sabem, não percebem, não perceberam a sua grandiosidade. Era desse jeito, uma pessoa super generosa, muito educado, carinhoso. Ele está vivo. Vivo na essência, vivo na música e vivo na história do Maranhão, do Brasil e no mundo. Menina que só quer comer da língua do boi. Viva Papete! Fiquem com um pouquinho mais dessa cultura maranhense. Um bom fim de semana para você. A gente se encontra no sábado que vem. Tchau! Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Chora, chora, chora boi da luz.
esmola pra aquela boneca de anil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. JM1, de segunda a sábado, às 11h45, aqui na TV Mirante. Lá tem um vasinho com uma espadinha de São Jorge, de Santa Clara, na água, olha aí, ó. Então elas vão super bem nessa condição. Essa é a espada de Santa Bárbara, não? Santa Bárbara. O bambu da sorte também vai muito bem nesta condição. Agora, se você tem um pouquinho mais de luz, né?